Vamos agora ver o último desses 4 valores da doutrina social da Igreja, que nós estamos vendo nesse curso: verdade, liberdade, justiça e caridade. Vamos tratar agora da caridade. A caridade, ela é o tempero da justiça. Por quê? Porque a caridade, ela nos leva a dar a alguém mais do que aquilo que ele merece. Reparem que a caridade não é necessariamente fazer o que o outro quer. Até a gente tem a clássica definição em teologia moral da ira santa, porque existe uma ira que é santa, existe uma ira que é pecaminosa. Mas quando o Nosso Senhor, irado com os vendilhões do templo, chegou lá com um chicote derrubando aquelas mesas, era uma ira santa. Por quê? Porque ela é justa no objeto, moderada no exercício e caridosa na intenção. Nosso Senhor estava agindo de maneira justa no objeto, ele chutou as mesas dos vendilhões, ele botou eles para correr com o chicote, não as pessoas que estavam lá tendo que fazer aquele câmbio de dinheiro, de moedas, aquela maluquice toda para poder oferecer o sacrifício no templo. Ele não atacou os fregueses dos vendilhões, por assim dizer, ele atacou os vendilhões, quer dizer, justo no objeto, moderado no exercício, diante de tamanho sacrilégio, ele poderia perfeitamente ter puxado uma espada e matado eles todos. Ou pedido para São Pedro, que tinha 2 espadas, então você pega uma, eu pego a outra, vamos lá cortar as cabeças. Não, ele foi moderado no exercício e caridosa na intenção, ou seja, o que ele estava procurando ali era fazer com que eles se dessem conta do sacrilégio que eles estavam fazendo. Umas lambadas, às vezes, fazem muito bem para as pessoas. A caridade, portanto, ela não consiste em fazer o que a pessoa quer. A caridade não consiste em deixar o outro contente. Não é caridade nenhuma dar uma arma para um suicida ou uma pedra de crack para um viciado. Isso não é caridade. E pode ser uma caridade pegar um viciado à força e levar para uma clínica de tratamento. Quer dizer, não se trata de fazer o que a pessoa quer, sim de buscar o bem dela. A gente tem que procurar o bem do próximo. Vocês reparem que a gente já falou do bem geral. Um dos princípios da doutrina social da Igreja é que a gente deve procurar o bem comum, o bem de todos. A caridade, ela nos tempera no exercício da justiça ao procurar o bem particular, ao procurar o bem daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Reparem que a gente está sempre tratando de pessoas, A gente nunca fala de instituições que flutuam no vácuo. As instituições são feitas de pessoas. A doutrina social da Igreja é personalista. A gente está sempre tratando de pessoas. Então, ser caridoso para com alguém é a gente agir em benefício daquela pessoa, a gente agir para o bem daquela pessoa, dando a ela mais do que aquilo que seria de justiça. Vocês reparem que coisa interessante. O que é de justiça dar para um sujeito que foi pintar a garagem da casa da gente? O pagamento que foi combinado com ele, que não pode, se for um sujeito que está passando fome, a gente não pode se aproveitar dele para dar um pagamento menor do que o do mercado. Um pagamento justo para ele, copo d'água se ele tiver com sede. Agora, e se a gente também faz uma refeição gostosa e um cafezinho, a gente está sendo caridoso. A gente está dando a ele mais do que aquilo que seria de justiça dar. Por quê? Porque nós somos, como nós vamos ver mais tarde, nós somos os tesoureiros da Divina Providência. A Divina Providência nos usa para distribuir os bens que Deus criou. Quer dizer, Deus me deu esse copo d'água. A melhor coisa que eu posso fazer com esse copo d'água é beber. Melhor do que isso é dar a alguém que está com muita sede. É uma coisa boa. Então a caridade,
é aquilo que não obriga, não é um dever, mas é uma escolha, ao contrário da justiça. Né? A gente fala em teologia moral, a gente diz que há coisas que são de justiça e coisas que são de caridade. É de justiça a gente dá ao trabalhador a sua justa paga. É de caridade a gente dá mais do que isso. A gente fazer um prato de comida boa para ele. A gente dá uma carona para ele quando ele sai, nem que seja até o ponto de ônibus, com aquela caixa pesada de ferramentas. A gente está indo além daquilo que é o nosso dever. E a gente procurar ir além daquilo que é o nosso dever, em última instância, acaba sendo sempre necessário, porque se a gente procura estritamente cumprir o nosso dever, o que vai acabar acontecendo é que nem o nosso dever a gente vai cumprir. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós somos preguiçosos. Nós somos orgulhosos. Nós somos invejosos. Nós somos vaidosos. Nós somos gulosos. Nós somos luxuriosos. Nós, em suma, precisamos nos forçar a ir além, até para a gente ficar parado no mesmo lugar. É que nem um carro sem freio. Você está subindo uma ladeira, se você para de acelerar, o carro desce. Né? E nós, no nosso crescimento espiritual, que é o que vai levar a uma melhoria da nossa família, e a partir daí da nossa vizinhança, e a partir daí da nossa paróquia, do nosso bairro, da nossa cidade, nós precisamos nos forçar a ir mais além. Nós precisamos extrair de nós mais do que aquilo que é o nosso justo dever, estritamente falando. Ir além. Dar um passo a mais, como diz Nosso Senhor. Né? Dar um passo a mais, dar a metade do nosso casaco. Ninguém tem obrigação de dar metade do casaco. Né? Que na época não era um casaco, era tipo um poncho. Faz mais sentido a gente pensar como um poncho. Mas ninguém tem a obrigação, não é um dever de justiça, mas é um dever, por assim dizer, de caridade. Um dever de caridade é um dever que, ao contrário do de justiça, a gente pode escolher. E justamente por a gente poder escolher, ele tem mais mérito. Tanto é que, como nós já vimos, o que é que nos purga das consequências temporais do pecado? Oração, penitência e caridade. Então, a caridade, ela vai fazer um bem enorme a nós. Dar é muito melhor para nós do que receber. E quando a gente pega isso dentro das nossas relações sociais, quando nós nos tornamos pessoas caridosas, quer dizer, pessoas que procuram dar mais do que recebem, pessoas que procuram dar além daquilo que seria justo, o que acontece? Acontece que nós nos aprimoramos muito mais do que se nós ficássemos fazendo uma contabilidade estrita de eu tenho que dar isso, darei isso, não darei um tostão a mais. Isso, inclusive, na nossa sociedade brasileira, uma coisa muito bonita na nossa cultura é que essa obrigação moral da caridade, esse valor da caridade, ele está embutido na nossa cultura. Como assim? Pegar uma cultura não católica, por exemplo, a cultura americana, que é a cultura protestante de matiz calvinista. Os brasileiros que vão para os Estados Unidos dizem é muito legal aqui, porque a gente recebe um bom dinheiro por cada coisa que a gente faz. Se eu vou cortar a grama de uma casa, eu vou receber, sei lá quantos dólares para cortar a grama dessa casa. Dá para eu viver uma boa vida como cortador de grama aqui. Ele tem razão. Qual é a diferença? A diferença é que no Brasil, alguém que vai cortar a grama numa casa, ele sabe que ele se torna merecedor da caridade do dono da casa. Ele sabe que, se ele precisar de um auxílio, ele vai falar com o dono da casa e o dono da casa vai ajudá-lo. As nossas relações, elas são muito mais complexas. O americano, dentro da cultura dele, não se trata de agir bem ou agir mal. É uma diferença cultural. E a nossa cultura é católica, então isso, graças a Deus, é melhor o nosso jeito, mas
O americano, por que ele paga mais para o sujeito cortar a grama? É a mesma coisa que aquele ator da Globo falou, quando perguntaram por que ele recorria aos serviços de prostitutas. Ele disse, eu pago para elas irem embora. Por quê? Porque ele era um ator da Globo. Então, nesses ambientes de fornicação, etc., se ele pegasse uma moça qualquer, a moça iria começar a pensar, eu sou a namorada do ator da Globo. Ela iria começar a querer criar laços pessoais. Mas ele preferia uma moça que vendia por dinheiro a sua virtude. Por quê? Porque ela vai embora. E é a mesma coisa, um empregado americano, ele recebe mais do que o brasileiro para que tudo o que o patrão deve a ele se esgote ali, se esgote naquele pagamento. Já aqui no Brasil, o empregado meu, ele sabe que ele pode e deve recorrer a mim se ele passar alguma necessidade. Um ex-empregado meu sabe que pode e deve recorrer a mim se ele passar alguma necessidade. É uma coisa que faz parte da nossa cultura, essa questão da obrigação da caridade dentro de uma relação. Porque é claro que a gente tem uma obrigação que é tanto maior quanto a proximidade. Ou seja, a minha obrigação de ser caridoso com um mendigo que mora e que vive na porta da igreja que eu frequento é muito maior do que a minha obrigação de ser caridoso para com um mendigo que mora no interior da Tailândia. Ele está longe de mim. O outro está próximo de mim. Do mesmo modo, se um parente meu, um primo meu, chega para mim precisando de algum serviço, de alguma coisa que eu possa prestar a ele, não é de justiça, não tenho obrigação de prestar aquele serviço a ele. Mas é claro que eu vou fazer aquilo para o meu primo. Por quê? Porque ele é próximo de mim. Se aparece ao mesmo tempo meu primo pedindo para eu fazer uma coisa e um absoluto desconhecido pedindo para eu fazer uma coisa, nenhum dos dois tem o direito de pedir, por justiça, de exigir aquilo. Nenhum dos dois está realmente necessitado de mim, não tem jeito de se virar de outro jeito. Ou seja, situação igual para os dois. É claro que eu posso e devo preferir o meu primo, porque ele está mais próximo de mim. Quer dizer, a caridade, ela é exercida primordialmente em função da proximidade. O que não quer dizer que eu possa negar sempre toda e qualquer esmola porque eu não conheço aqueles mendigos. Não. Eles são mendigos, eles são os mendigos mais próximos de mim. E é melhor eu dar esmola para os mendigos da minha rua, da minha cidade, do que eu dar dinheiro para uma organização que, teoricamente, iria prestar assistência aos mendigos de São Paulo. Por quê? Porque o que está perto de mim é minha responsabilidade. Agora, se eu não estou em São Paulo, por que eu vou ajudar aqueles e não os que estão perto de mim? Se sobrar dinheiro para ajudar os dois, melhor, mas é uma escolha que eu posso e devo fazer, ao contrário daquilo que é de justiça. O que é de justiça não tem escolha. Eu não vou escolher nada, eu tenho que fazer. Já a caridade, eu tenho que fazer caridade. Qual caridade? Eu posso escolher. Qual o critério para a escolha? Evidentemente, a proximidade, evidentemente, o bem que vai ser feito. Quer dizer, eu pegar, como no exemplo que eu dei numa outra aula, um rapaz me pede feijão e arroz na porta do supermercado. Eu dar o feijão e o arroz para o rapaz é um bem maior do que eu dar o dinheiro para ele, porque ele poderia ficar tentado, por exemplo, a jogar esse dinheiro para ver se ele consegue multiplicar. Por exemplo. Então, a escolha que eu vou fazer, qual é o bem maior que eu posso obter disso? E a minha responsabilidade, como sempre, é quem está mais próximo de mim. Eu tenho a responsabilidade muito maior para com aquele que está próximo de mim do que para com aquele que está distante. E por isso a minha caridade vai ser maior para com o que está próximo de mim. Se tem duas instituições, 2 asilos de velhinho que coletam doações, um asilo católico e um asilo espírita,
Para quem que eu devo dar a minha doação preferencialmente? Para o asilo católico. Né? A gente deve procurar ser caridoso ao máximo, mas ser caridoso não quer dizer a gente passar fome para dar coisas ao outro. Pode sim perfeitamente querer dizer a gente não trocar de carro esse ano. Pode sim perfeitamente querer dizer a gente não ter uma mega televisão, sei lá de que tamanho, quantas polegadas. Né? Mas não pode querer dizer a gente não ter roupa para os filhos, por exemplo. Inclusive até é um bom exemplo essa questão de roupa para os filhos, porque a criança cresce, né? Então o que a gente vai fazer com aquela roupa? A gente vai dar para a caridade. A gente vai dar para uma outra criança. Preferencialmente para quem? Para a criança da família. Ah, não tem mais nenhuma criança dessa idade na família. Tudo bem, vamos procurar uma instituição que receba isso, que vai distribuir. Mas a nossa família ela tem um direito a esperar mais a nossa caridade do que uma instituição para quem nós somos um número, uma pessoa entre muitas. A nossa obrigação ela é sempre maior para com aquele que está mais próximo de nós. A gente tem que amar o próximo. Amar o próximo não quer dizer só amar o outro. Quer dizer amar aquele que é nosso vizinho. Em inglês, inclusive, a expressão é amar o vizinho. É amar aquele que está do lado da gente, a família da gente. Se a gente vai dar a roupa para... Não tem ninguém na nossa família para receber, mas tem uma criança nas nossas relações, o filho da moça que trabalha para um primo da gente, é melhor dar para o filho da moça que trabalha com um primo da gente do que dar para a instituição. Até porque ela vai dar mais valor do que a instituição. Vai ser um bem maior. Então a caridade, ela é, por assim dizer, a extensão da justiça, quando se trata de dar uma coisa boa, e a moderação da justiça quando se trata de dar uma punição. Quer dizer, a gente não deve, por caridade, a gente deve procurar moderar uma punição. Uma coisa grave que seja feita, que a gente tem o direito de exigir uma reparação. É de caridade a gente não demandar uma reparação completa. Uma pessoa fofocou sobre a gente, etc e tal, etc e tal. Ela pediu desculpas, está arrependida, e ela vai... Só que ela está com vergonha de ir falar com as pessoas com quem ela fofocou, por exemplo. O dever de justiça dela é ir falar com as pessoas e dizer, olha, aquilo que eu falei, pois é, desculpa, não leva aquilo em consideração, eu não sei onde é que ela está com a cabeça. Mas e se ela está com vergonha? Nós podemos ser caridosos e não exigir dela que vai falar das outras pessoas. Quer dizer, uma maneira de moderar o exercício punitivo da vingança. Quer dizer, da justiça. É não querer exigir de volta tudo o que a pessoa deveria dar. É uma maneira de ser caridoso. Como é uma maneira de ser caridoso, dar mais do que a pessoa poderia, em justiça, esperar receber. Então, a caridade, portanto, ela é um valor fundamental porque ela vai nos servir na moderação de todos os outros valores. Ela vai fazer com que a gente, que já deve estar sempre cuidando da nossa vida, tem até aquele adesivo de automóvel, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, A gente, não é para a gente sair apontando o dedo para quem fala uma inverdade dizendo você é um mentiroso. É para a gente falar a verdade. Não é para a gente sair reclamando do que as pessoas fazem, cerceando a liberdade do próximo. É para a gente procurar agir de acordo com a nossa liberdade e dar a liberdade para o próximo. Não é para a gente sair exigindo que todo mundo pague até o último centavo. É para a gente procurar ser justo, nós pagarmos até o último centavo. E a caridade vai moderar isso tudo. É a caridade que modera isso tudo. Ela modera a verdade. Como assim? Por exemplo, imagina que
nós temos um casal de vizinhos, e a vizinha viajou, foi fazer um curso, foi fazer uma coisa, e o vizinho estava lá, e chegou um dia bêbado, abraçado com uma morenaça maravilhosa, que levou para dentro de casa, e a morenaça só saiu no dia seguinte de manhã. Aí a gente encontra o cara às 10 horas da manhã chorando em bicas, na porta de casa. A gente pergunta o que houve. Eu fiz uma besteira monstruosa. A gente está sabendo qual é a besteira que ele fez. Ele não sabe o que a gente sabe. A gente viu da janela. Ele está lá, eu fiz uma besteira monstruosa. É uma caridade a gente não deixar a mulher dele saber disso, não contar para ela. Por quê? Porque ele está tão arrependido do que ele fez que é muito pouco provável que ele volte a fazer. Né? Ele está lá desesperado por causa da besteira que ele fez. E a mulher dele iria dar um pontapé no traseiro dele e sair. Então a gente moderar, na verdade, não falar nada para ela, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente está sendo caridoso para com ela. A gente está ajudando na paz doméstica dela porque o cara está arrependido. É melhor ele não saber mesmo. Ela não saber mesmo. Se ela souber, vai voar no pescoço do cara que já está arrependido, não vai querer saber de desculpa, vai separar os dois, as crianças vão ficar sem pai, né? Porque ele pisou na jaca. Pisou na jaca? Pisou na jaca. Está arrependido? Está. Então, a caridade nos vai levar a moderar o nosso apego à verdade, ajudando até a esconder da moça aquilo que aconteceu. Né? Se tem uma câmera de vídeo no portão da gente que filmou o cara entrando na casa dele com a vagaba, pô, aquele arquivo não sei como, mas apagou, né? Para quê? Para poder, por caridade, ajudar o cara. Ele tem o direito de exigir que a gente apague? Não, não é de justiça, é de caridade. Do mesmo modo, no exercício da liberdade, eu tenho o direito de fazer um monte de coisas. Mas algumas delas podem não ser agradáveis para outras pessoas. Como o exemplo lá das mulheres que se penduram do lado de fora da janela para limpar. Eu não aguento ver aquilo, eu fico desesperado. Seria uma caridade para comigo se a moça não se pendurasse do lado de fora da janela para limpar, pelo menos na minha frente. Seria uma caridade. Ela estaria cerceando a própria liberdade por caridade. A caridade, ela vai moderar todos esses valores. E assim fazer com que eles não sejam uma coisa inflexível, como são as leis ideológicas. Fazer com que ela seja uma coisa humana, uma coisa pessoal, uma coisa que tem tons de cinza, que não é tudo preto no branco, isso pode, isso não pode, acabou-se. A caridade, então, ela é a irmã boazinha da justiça, né? Ela vai além da justiça. Ela segura a mão pesada da justiça e ela bota vitaminas no leitinho que a justiça serve a quem merece o bem. A caridade, ela é, por isso, uma das virtudes teologais. E aplicada às relações sociais, ela é a mais aplicável diretamente às relações sociais, ela vai ser um dos valores fundamentais da doutrina social da Igreja.